Alô. Bom dia. Bom dia, senadora. Bom dia, Érica. Obrigada mais uma vez pelo convite. A FUNAI fica sempre feliz de vir participar de audiências públicas, onde o direito dos povos indígenas é tratado com respeito e com esse olhar dos direitos humanos especialmente. Para não repetir as falas que me antecederam, eu vou fazer só algumas pontuações. Eu acho que daí no debate a gente pode aprofundar um pouco mais. Primeiro, lembrar, que a Convenção 69 da OIT ela é o principal instrumento internacional de direitos humanos voltado para povos indígenas e tribais. E ele tem esse caráter vinculante. Então, desde 2004, ele vale como essa convenção ela é aplicável como lei no Brasil. Diferente de outros instrumentos também relevantes que não são obrigatoriamente vinculantes, como, por exemplo, a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ao qual o Brasil também se manifestou favoravelmente no âmbito internacional. E o que... Esses dois instrumentos, eles inovam no campo jurídico aquilo que, como a doutora Débora colocou, já é uma luta histórica e política dos povos indígenas e povos tribais, comunidades tradicionais, que é o respeito ao modo de vida diferenciado dessas comunidades, Então, de um modo geral, eu estava aqui tentando resgatar os princípios da Convenção, porque a gente se atém muito à questão do direito de consulta, mas a Convenção ela é riquíssima em todos os seus artigos, nas diversas formas em que é necessário que os Estados estejam atentos para garantir a participação dos povos indígenas e tribais, e o respeito a esses modos de vida diferenciados. Então, eu resgatei aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Eu queria ler os princípios da Convenção 69 da OIT para depois entrar especificamente no direito de consulta. São princípios básicos da Convenção 69 da OIT. A autoidentificação. A Convenção não define quem é indígena, ou povo indígena, ou população tradicional, mas adota o critério da autoidentificação, juntamente com elementos que diferenciam os povos indígenas e as populações tradicionais sob o ponto de vista social, cultural e histórico. Então, é um conceito novo de tratar com a identidade. Princípio da não discriminação. Ao reconhecer o fato de que os povos indígenas e as populações tradicionais foram e são historicamente discriminados, o primeiro princípio fundamental da Convenção é a garantia de que os povos indígenas possam gozar de todos os direitos e liberdades sem discriminação. Medidas especiais. A Convenção diz que medidas especiais devem ser adotadas para salvaguardar os indivíduos, as instituições, os bens, o trabalho, as culturas e o meio ambiente dos povos indígenas, sem contrariar a vontade livremente expressa desses. Especificidades culturais. A Convenção reconhece que as culturas e identidades dos povos indígenas e das populações tradicionais fazem parte de suas vidas e, assim, visa proteger de impactos os modos de vida, os costumes, as tradições, as instituições e as formas de uso da terra e de organização social, que geralmente são diferenciadas da sociedade não indígena. Consulta e participação. O espírito da consulta e participação é o coração da Convenção 69. Ela prevê que povos indígenas e populações tradicionais sejam consultadas sobre medidas que os afetem. Essa previsão requer a participação livre e informada em discussões específicas de projetos, mas também em discussões mais amplas sobre políticas públicas e planos de desenvolvimento que os afetem. E, por último, o último princípio é a decisão sobre prioridades para seu desenvolvimento. A Convenção reconhece que os povos indígenas e as populações tradicionais têm o direito de definir suas próprias prioridades no processo de desenvolvimento, na medida que afetem suas vidas, crenças, instituições, bem-estar espiritual e terras, bem como controlar seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Então, são esses os princípios que regem a Convenção 69 da OIT, e a consulta
assim como a participação, é um dos mecanismos, uma das maneiras de fazer valer esses princípios. Por isso, a consulta ela não pode ser considerada só uma etapa burocrática ou formal, né? Ela é o momento ou o espaço para o verdadeiro diálogo do Estado, que precisa aprender e compreender esses modos de vida diferenciados nas tomadas de suas decisões. E essas decisões, elas são tanto do âmbito administrativo como legislativo. Então, projetos de lei, propostas de emendas constitucionais, devem ser consultadas também sempre que afetarem direitos dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, de acordo com a Convenção 69. A consulta, ela não é uma legitimação de decisões, né? Ela não é um mero sim ou não, aceite ou não aceite. Ela visa construir posições que levem em consideração os diferentes interesses com que o Estado deve se preocupar. E ela pode acontecer em diferentes níveis, né? Ela pode acontecer desde o nível local, a decisão junto com os órgãos de educação sobre a construção da escola indígena dentro da terra indígena, a localização dela, a estrutura dela, o funcionamento dela, né? Que envolve uma consulta local, até uma consulta mais regional, digamos assim. Então, por exemplo, quando a gente construiu a política de gestão ambiental e territorial em terras indígenas, o governo federal realizou, sim, um processo de consulta, né? Mas é a consulta positiva, que a gente chama, onde foram discutidas nas diversas regiões, com centenas de lideranças indígenas, quais eram as diretrizes para uma política adequada voltada à gestão territorial e ambiental das terras indígenas, inclusive com reflexos para os entornos, né? E ela pode se dar também num nível mais nacional, que são as discussões dos projetos de leis, das iniciativas, né? O próprio processo de regulamentação da consulta, ela passa por um debate nacional. E isso exige tanto do Estado como dos povos indígenas, comunidades quilombolas e povos tradicionais, que se organizem para participarem desses espaços nos diferentes níveis que se exige. E aí, eu gosto sempre de lembrar, né, porque a gente, quando vai falar da consulta, já vai direto para o artigo 6º da Convenção 69, que fala da consulta, que diz que todas as medidas legislativas e administrativas que afetem os povos indígenas devem ser consultadas. Mas antes desse artigo 6º, a gente tem um artigo 4º, né, que não se aplica só na consulta, ela se aplica de modo geral. E esse artigo 4º, ele diz que todas as medidas especiais que a Convenção 69 prevê, elas não devem ser impostas, né? Elas estão lá exatamente para promoverem o diálogo e não ser mais um mecanismo de imposição de condutas ou de regramentos, né? Então, é importante lembrar isso. E aí, ressaltar, por fim, que esse coração da Convenção 69, que é a consulta e a participação, ele visa proteger a autonomia dos povos indígenas. E a autonomia, a gente já superou a discussão de secessão, segregação de povos, ameaça à soberania nacional, né? A autonomia, tanto no instrumento da Convenção 69, como no entendimento da nossa própria Constituição Federal, é no sentido de reconhecer que os povos indígenas, eles têm seus planos próprios de vida, têm modos de vida diferenciado e devem ter o controle próprio das suas próprias instituições, das suas formas de organização, da sua terra, da maneira de usar os seus recursos, da maneira de socializar também com outros povos. Então, é isso, eu fico à disposição para o debate.